Amigos, hoje finalmente iremos assistir Five Nights at Freddy's, o filme. Então eu pedi o Uber, entrei, obviamente, e aí eu fui o caminho conversando com o cara do Uber, que era bem gente boa na real, foi um bom papo. Quando eu cheguei no shopping, eu fui direto pra praça de alimentação, porque obviamente eu tinha que comer no Burger King, pra poder prestigiar o famoso meme do... Aí depois eu cheguei na sala de cinema, fui andando até a minha cadeira no fundo da sala, e antes do filme começar, eu fiz algumas previsões. Apostas pro filme. Vai tocar alguma música do Living Tombstone em algum momento. Não sei se durante ou nos créditos, mas em algum momento vai ter. Eu acho. Espero que tenha, na verdade. Eles vão ficar do bem em algum momento. Isso é certo. Vai ter alguma cena pós-crédito, vai aberto de alguma maneira. Vai ter uma ou duas cenas no máximo que realmente vão assustar e tal. Vai ter uma cena muito boa, ficar lembrando depois. E o filme vai ser mediano, tipo, ok, não é tão ruim, mas vai ser só isso. Vai ser bem esquecível. Eu estava absolutamente errado. Ainda bem. O filme é muito bom, velho. É muito bom. Realmente tocou uma música do Living Tombstone, então isso eu acertei. Eles realmente ficaram do bem em algum momento do filme. Mas existe um motivo, existe uma explicação disso, né? Pra mim a explicação foi o suficiente. Sendo pós-crédito, o filme ficar aberto de alguma maneira. Realmente aconteceu mesmo. Inclusive, tem uma mensagem escondida nos créditos, né? Então certamente vai ter um segundo filme. Mas isso era meio óbvio. Uma ou duas cenas no máximo que realmente vão assustar. Eu acho que é bem por aí. De dar susto mesmo, acho que foram uma ou duas cenas. Vai ter uma cena muito boa do tipo que você fica lembrando depois. Isso foi certeiro, bicho. Tem uma cena em específico que é o ápice do filme pra mim. Quem assistiu deve saber de qual cena eu tô falando. Mas vai ser só isso. Vai ser bem esquecível. Aí eu estava absolutamente errado. O filme não foi mediano, cara. Pelo menos não pra mim. Eu sei que os críticos estão tendo opiniões bem severas, pra não dizer outra coisa, sobre esse filme. São opiniões bem pesadas mesmo. Os críticos realmente destrincharam o filme, não gostaram mesmo. O que me surpreendeu, pra falar a verdade. Quando eu tava assistindo um filme, eu fiquei pensando, tipo, nossa, eu acho que esse filme tá indo bem. Os críticos provavelmente vão gostar, mas eu acho que a minha mente de fã me deixou consumir até demais, a ponto de eu acreditar que até mesmo os críticos gostariam. O que pra minha surpresa, inclusive, foi o exato oposto. Não foi nem só uma questão que nem foi com, por exemplo, o filme do Mario, que eu até vou citar provavelmente bastante durante esse vídeo aqui, porque é um comparativo interessante, já que é o filme de jogo mais recente que a gente teve antes de FNAF, que também passou por um problema parecido, né, que é esse conflito com o roteiro que os críticos tiveram. Mas no Mario eu não sinto que eles foram tão incisivos quanto eles foram aqui com o FNAF. Mas cara, vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre a minha relação com o FNAF. Assim como muita gente, eu imagino que tenha começado lá atrás, quando ainda se era uma criança. Eu conheci FNAF em 2014, então eu tinha 13 anos de idade, pelo meu amigo, inclusive dedico esse vídeo aqui a ele, meu amigo Felipe, que me apresentou ao jogo. Ele falou, cara, joga esse jogo aqui, grava um vídeo jogando ele e manda pra mim. E essa parte é importante porque se não fosse esse pedido dele de eu gravar o vídeo, eu não teria registros disso hoje em dia e eu não teria voltado à minha paixão por fazer vídeos no YouTube. Quando eu tava assistindo o filme, eu fiz algumas anotações. Eu escrevi o seguinte: começou muito bem, o que pra mim realmente começou, me deixou cativado aquele início de ok, estou prestando atenção na história, que é uma coisa que inclusive pra mim é difícil encontrar em filmes hoje. Geralmente o filme me perde nos primeiros minutos, mas esse não. Eu fiquei, opa, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer. Depois daquela cena inicial, quando começou os créditos iniciais do filme, né? Quando eu li o nome Scott Calton na tela, cara, nossa, me deu assim, parecia que eu tinha voltado no tempo, de verdade. Foi uma sensação que eu não tava esperando sentir. Eu não sabia que existia dentro de mim um amor ainda tão grande por essa franquia. Eu acho que eu tinha esquecido, eu tinha perdido um pouco dessa ideia, mas quando eu li, cara, quando eu li o nome Scott Calton numa tela de cinema, velho, meu Deus, velho, pra mim o cinema, ele é algo muito importante mesmo. Ele fez parte da minha vida em diversos momentos e eu
eu tenho um carinho com o cinema que vai além de assistir filmes. Ele envolve o meu amor por salas de cinema mesmo, por assistir filmes no cinema, por gostar de experiências dentro de uma sala de cinema. Então eu ver uma coisa como FNAF, ler o nome Scott Calton numa tela de cinema, dentro de uma sala de cinema, cara, isso me trouxe uma realização absurda no sentido de... é real, caramba, o cara conseguiu, ele chegou lá de verdade, o cara é o ápice do que essa franquia poderia ter no sentido de expansão midiática, de atingir o máximo possível, de abranger o maior número de coisas possível. A gente já teve os jogos em si, depois partiram para jogos mobile, jogos VR, para os consoles, mesmo tendo começado lá atrás só no PC, livros, e agora expandiu para o cinema, cara, que é a mídia de entretenimento mais tradicional que a gente tem, que consegue atingir um público muito grande. Os filmes, eles criaram uma outra dimensão para essas coisas, para o que é uma obra, o tamanho que esse tipo de coisa consegue alcançar. Então pensar que um joguinho, cara, uma coisa que começou como um joguinho de terror, chegar nesse ponto é um marco inacreditável para tudo. Aí depois de aparecer o nome do cara, nos créditos eles utilizaram o estilo visual do jogo, dos minigames que tinham durante o jogo, que era justamente a parte que fez a fanbase existir. O que expandiu a fanbase não era os sustos, não era a gameplay em si, eram esses minigames, porque eram nos minigames que estavam os mistérios, era ali que qualquer tipo de teoria se formava. Mesmo que você conseguisse encontrar alguma coisa no cenário dos jogos, aonde estava toda a base da parada, todo o conceito, toda a parte realmente impactante, era nesses minigames, cara. Era eles que traziam esse mar de conteúdo infinito que parecia não ter fim absolutamente nunca, cara. Quanto mais você entrava dentro e você tentava pensar o que se conectava no que, você descobria coisas novas o tempo todo, cara. FNAF parecia ser uma história interminável. Vendo hoje no futuro, quase 10 anos depois disso ter acontecido, olha a quantidade de tempo que passou. Sinceramente, eu acho que é isso mesmo. É uma história interminável. Eu vi uma crítica recentemente de um canal do youtuber, um crítico de YouTube que eu gosto muito, e uma das coisas que ele falou que eu fiquei pensando bastante foi: a história não faz sentido, a história ela não se conecta, tem coisas demais e você fica perdido. E aí eu fiquei, caramba, essa é a mesma sensação que todo mundo tinha lá em 2014 quando as primeiras teorias surgiram. Por mais que você consumisse 1 hora de Roystation, você ainda assim saía com mais dúvidas do que você tinha entrado, cara. E cara, eu sei que pode parecer até ruim, porque teoricamente não é pra ser uma coisa boa, mas FNAF tem essa magia de conseguir fazer isso ficar bom. A dúvida, essa sede por mais informação, por tentar entender algo, e de quanto mais você procura, mais confuso você fica, e você fica com isso na sua cabeça que tipo, eu tenho que entender, eu tenho que descobrir o que aconteceu, como se fosse um mistério real, mesmo sendo só um joguinho. Então, quando eu vi aqueles gráficos na tela, cara, dos minigames, por mais que seja uma coisa tão simples, tão boba, que eles terem feito era até meio previsível, pra mim aquilo ali foi a confirmação de são os jogos, é isso mesmo, é Five Nights at Freddy's, é isso aqui que eu tô vendo na tela. Isso, somado com o nome do Scott Calton, cara, me deu um mar de emoções inacreditável que, poxa, eu até escrevi isso, me deu vontade de chorar, porque foi nesse nível mesmo, foi como se eu tivesse voltado no tempo e tivesse vivendo o inimaginável. Pensa você agora, você que é um fã de FNAF, eu sei que você é, senão você não estaria nesse vídeo. Pensa você voltando no tempo e falando pro seu eu antigo: daqui a 9 anos você vai assistir um filme de Five Nights at Freddy's no cinema e vai ser maravilhoso, cara. Eu sei que teve muito fã que não gostou. Eu falei dos críticos que não gostaram, mas até mesmo fãs não gostaram. Mas, pessoal, gostem, cara. Poxa vida, velho. Isso aqui é tão Scott Calton, cara. É isso que ele sempre fez. Eu sei que teve muita gente que se decepcionou por não ter sido terror demais, por não ter tido tanto sangue, mas sinceramente, gente, Five Nights at Freddy's já teve isso quando? O terror do Five Nights at Freddy's é um terror diferente. Essa que é a parada, é uma coisa que você não precisa ver um monte de sangue na tela pra conseguir sentir medo, é outra coisa. O medo de Five Nights at Freddy's, ele não é aquele negócio que vai te deixar traumatizado pro resto da sua vida, não é essa a intenção, pelo menos não a do Scott Calton. Eu sei que existe uma parte da fanbase que foi pra esse lado. Diversos jogos, fangames, que são bem mais pesados do que os jogos originais, ou então aquele negócio das fitas VHS, que
o pessoal ama muito e que achou que queria e achou que o filme fosse ir mais pra esse lado, mesmo que não tenha ido. Mas, gente, isso ali, se você conhece o Scott, se você acompanhou o Scott Calton lá desde o início e foi vendo todo o progresso dele ao longo dos jogos, aquilo é um filme que você olha e você vê. Foi o Scott Calton que fez isso. Ele realmente teve presente na produção disso do início ao fim. É a cara dele. É a cara do Scott Calton. É o tipo de coisa que ele faria. Até aquela cena que todo mundo odiou. Se você não viu, spoiler, mas eu imagino que você tenha visto a essa altura. A cena dos animatronics do Ben. Foi uma das coisas que eu falei que aconteceu no filme. Até aquilo ali é Scott Calton. É uma bobagemzinha, uma cena fofa, que de novo, no final se explica do porquê aquilo ali existe, mas quantas bobagens fofas existem em FNAF? Quantas? Existem jogos inteiros que são baseados só nisso. O Scott Calton gosta disso. Ele adora misturar fofura com o terror. Ele adora misturar essas bobagenzinhas de criança, brincadeiras de criança, com terror. Quantos minigames não são assim? Você acabou de sair de uma parte do jogo mais aterrorizante de todas para ir depois jogar um minigamezinho que é simplesmente a coisa mais infantil possível. Esse é todo o conceito de FNAF e essa que é a graça. Os críticos me surpreendeu, mas nem tanto. Mas os fãs não terem gostado, eu fiquei tipo... Poxa, o que mais poderia se ter pedido? Mais terror, mais não sei o que, mas gente... Tudo bem, isso poderia ter feito um filme melhor, um filme objetivamente falando, que não fosse um filme de FNAF, tudo bem. Mas aquilo ali é FNAF, esse filme é muito FNAF, gente, é muito FNAF. Se você gosta, se você gostava dos filmes, dos jogos originais, 1, 2, 3, 4, se você acompanhou isso na época, não tem como não gostar disso aqui, de verdade. O filme, ele é muito bom nesse sentido, ele entregou pra mim tudo o que um fã clássico, um fã que veio essas coisas lá atrás, sinceramente, acrescento, acho que a nova geração de fãs de FNAF que conheceu o jogo agora, conheceu no Security Breach e nesses jogos mais recentes, também vai gostar e vai se identificar com esse filme e vai entender o que o Scott Calton estava querendo passar. Sinceramente, gente, de verdade. Abra a mente pra isso. Pense no sentido de o que o Scott Calton faria, porque Five Nights at Freddy's é isso no fim das contas, é a visão dele sobre isso. Sempre foi isso e essa sempre foi a graça, que era uma coisa muito pessoal. E isso foi o que permitiu existirem tantas teorias e a fanbase se desenvolver dessa maneira, porque sempre foi uma coisa muito livre, porque foi criado por uma pessoa só. É o mesmo sentimento que Minecraft tinha lá no começo, quando ainda era da Mojang e quando o Notch ainda participava das coisas. Era uma coisa que você, como comunidade, sentia que você conseguia influenciar no rumo que a história seguia. E quem tava lá na época sabe disso e lembra como era isso. Ver o filme de FNAF agora, pra mim, é um abraço no coração de quem sente esse amor pela franquia como um todo. É um beijo na alma de tipo, alcançamos o nosso máximo do que daria para alcançar, como de novo expansão. Aí depois tem coisas pontuais, o filme é bom, isso foi a última coisa que eu escrevi e eu falei, eu escrevi, o filme é bom. E aí eu comecei a prestar mais atenção no filme, durante o longo do filme eu não escrevi praticamente mais nada, porque eu fiquei, caramba, o filme genuinamente é bom, eu vou prestar atenção nisso e depois se eu for fazer um vídeo eu tento falar do meu coração, mesmo que fique um vídeo comprido demais, porque a conclusão que eu tenho é essa, o filme é bom. Pontuar algumas coisas que eu anotei depois disso, que são coisas muito específicas que eu não teria como elaborar tanto, como por exemplo a aparição do Matt Pat. Se você não viu, desculpa pelo spoiler, mas a essa altura eu sinto que você nem estaria mais no vídeo. Caramba, o Game Theory foi quem começou com isso. Gente, eu consumia tudo pelo PlayStation, obviamente, porque eu não entendi inglês. Eu conheci o canal do Game Theory por isso, porque eu vi o vídeo do PlayStation e aí depois eu fui ver o vídeo do Game Theory. Pra gente aqui do Brasil, o PlayStation, primeiro nome, né, depois do junto com o Core de FNAF. Só que sem o Game Theory não teríamos o PlayStation. Sem o PlayStation não teríamos a comunidade de FNAF no Brasil. Então, os dois estão intrinsecamente ligados. Quando lançava o vídeo novo do PlayStation, era o dia. Inclusive, com esse amigo que eu falei anteriormente no vídeo, o Felipe, a primeira vez que eu vi um vídeo do PlayStation, a minha avó tinha feito pão de forno. E aí, aconteceu, ao longo dos meses, uma magia, uma mística foi criada, aonde sempre que a minha avó fazia pão de forno, o PlayStation lançava um vídeo novo de FNAF. Sério, de verdade. Isso aconteceu pelo menos umas 5 ou 6 vezes, eu não tô nem zoando, cara. Ou era no dia que ela fazia o pão, ou era no dia seguinte, velho. Era bizarro. Acontecia sempre, bicho. Eu tava lá, a minha avó tava fazendo pão, eu tava comendo pão, eu ia no YouTube e tava lá, vídeo novo do PlayStation sobre FNAF. Cara, era inacreditável. Isso virou até uma piada interna entre eu e o Felipe. Obviamente, como o FNAF é todo envolvido com misticismo de fantasma e tal, pra mim isso era a maior felicidade do mundo, porque pra mim fazia tudo parte ali daquela mística que
FNAF tinha. Então, poxa, o meu amor pelo Horror Station era muito gigante e fez muito parte dessa época da minha vida e me ajudou muito indiretamente a aprender inglês, porque aí eu comecei a consumir muito conteúdo em inglês de FNAF quando não tinham os vídeos dele, pra tentar consumir mais. Eu queria mais FNAF pra tentar descobrir mais coisas. E aí chegou um ponto onde eu assistia direto, eu tentava assistir direto no Game Theory. Na época a tradução do YouTube era horrível, a função de tradução automática traduzia tudo horrível, mas isso me ajudou muito a aprender inglês, que é uma coisa que hoje em dia, poxa, é muito importante. Então até nisso o FNAF foi impactante pra mim, que é uma coisa que muda a minha vida hoje, você saber uma outra língua, que é uma coisa extremamente importante. Então até coisinhas assim conseguiu fazer parte de mim. Depois eu escrevi a cena dele contando pra policial é engraçado. Eu escrevi isso porque eu queria falar sobre isso do filme, que é essa parte. Existem cenas que são engraçadas e eu não acho que é de propósito. E isso é uma coisa que cravou muito nos críticos pra eles considerarem o filme bem ruim. E às vezes fica meio difícil de engolir, mas quando você lembra FNAF, você releva, sabe? Porque faz parte dessa estética, do conceito FNAF, que é você relevar esse tipo de coisa, que é o tipo de coisa que, se fosse num outro tipo de obra, você questionaria. Por exemplo, como que o Homem de Roxo nunca foi preso? Porque sim. Porque sim. Existem milhões de teorias de, porque ele fazia isso, fazia aquilo, mas no fim das contas é porque sim, essa é a resposta. E no FNAF existem muitos porque sims, e é justamente por causa desses porque sims que existe tanto espaço para teorias serem criadas. E no filme isso tá muito presente também, então tem esses momentos que acabam sendo engraçados involuntariamente, mesmo que não estejam buscando ser engraçados, eles acabam ficando engraçados. Isso na verdade me fez lembrar, tipo, verdade, né? FNAF também é isso, também tem isso. E isso se confirma depois na cena dos animatrônicos fazendo forte, brincando com a menininha, aí o Bonnie cai pra trás e manda um joinha pra câmera, sabe? Tipo, isso pra mim confirmou de que realmente, FNAF também é isso, também é essas coisinhas bobas. Aí agora falando sobre a parte técnica do filme, genial como aproveitaram os cenários, são poucos, mas são ótimos. Isso foi outra coisa que eu vi os críticos reclamando, que é os cenários se repetem muito. Mas sinceramente, pra mim isso foi uma coisa boa, porque o filme teve 30 milhões de dólares de orçamento. Pra filme, isso não é muito. Pra um filme de terror, talvez até seja, mas eu acho que eles utilizaram bem o orçamento que eles tinham, sinceramente. Eu gostei da maneira que foi usado, eu gostei como eles estabeleceram esses cenários e expandiram a história utilizando eles, pensando no sentido de produção, de produtividade. O filme ele teve diversos problemas de produção, e isso certamente impactou muito nisso, nos cenários. Os cenários poderem ser diversos e tal. No final das contas, a gente tem a pizzaria, a floresta e a casa. Esses são os cenários principais. Você alterna entre eles ao longo do filme, mas no fim das contas são só esses cenários realmente. Mas sinceramente, considerando a dificuldade que eu sei que teve na produção, eu acho que eles fizeram uma boa utilização do cenário que eles tinham. O que eu acho que aconteceu na minha teoria não foi uma decisão do tipo, vamos usar poucos cenários. Eu acho que foi uma situação de, temos poucos cenários, como fazemos o melhor uso possível deles? E pra mim eles utilizaram muito bem o que estava à disposição deles pra conseguir fazer o filme funcionar. Depois, uma coisa que o pessoal reclamou muito quando saiu os primeiros posters, os primeiros trailers do filme, era que os animatrônicos tinham olhos vermelhos ao invés dos clássicos olhos dos pontinhos brancos lá dos primeiros jogos. De novo, é outra coisa que é respondido no filme, o sentido da mudança da cor dos olhos, do porquê que os olhos deles não são daquele jeito. E, não sei se vocês repararam, os olhos brancos existem, eles estão no filme e são os olhos do Springtrap. Isso ficou salvo pra ele. Ele tem os olhos brancos. E faz sentido porque ele que é o boss final da parada, tá ligado? Eles reservaram esse visual mais aterrorizante possível para esse personagem, porque a ideia do filme é passar que os animatrônicos são do mal, mas o verdadeiro cara do mal é esse maluco aqui. Então você fazer essa diferenciação entre os olhos dele, para mim, é uma coisa que funciona muito bem, porque de resto todos são personagens fofinhos de fantasia. Então você mudar os olhos de um pro outro, para mim funcionou muito bem. E aí a minha última anotação foi perfeito. Eu tava esperando que fosse muito, mas muito pior. Pensem no que a gente tem. A gente tem aqui um caso de duplo perigo, que é filme de terror e filme de jogo. Filme de jogo tem tendência a ser horrível, e filmes de terror nem se fala, gente. Os filmes de terror recentes têm uma tendência a serem extremamente ruins. Faz muito tempo que a gente não tem filmes de terror genuinamente bons. E filme de jogo, então, nem se fala. Chega a ser uma piada. Até mesmo, voltando agora pro Mario, que eu citei lá atrás, o pessoal criticou, amassou esse filme porque o roteiro dele é horrível. Qual é o roteiro de Mario? Não existe um roteiro. Não tem. Essa é a resposta. Não vou nem deixar você tempo pra você pensar. Não existe um roteiro em
Mario. Ele é um filme bom se você tira o fanservice? Não. Mario Bros teve 100 milhões de dólares de orçamento. Five Nights at Freddy's teve 30. Foi menos de 1/3 da quantidade. Por que que Mario, tudo bem não ter roteiro, a gente ama, Five Nights não? Não dá pra fazer esse comparativo de entender que no fim das contas é tudo um fanservice? Eu tô comparando os dois porque os dois têm o mesmo sentido de são filmes feitos pra quem gosta da franquia e pra quem gosta dos jogos e pra quem cresceu com jogos e pra quem já conhece ou pra quem quer conhecer. Esse é o conceito, é pra expandir e pra apresentar e pra trazer uma lembrança a pessoas que já gostam da franquia. Os dois têm o mesmo objetivo, só são feitos de maneira diferente. Enquanto Mario é um filme de animação, o Five Nights at Freddy's é um filme que também é voltado para o público infantil, mas que é um filme de terror, live action, o que traz uma dificuldade muito maior para você poder fazer coisas diferentes. E cara, para mim, esse filme ele tinha tudo para ser uma bomba e ele conseguiu muito melhor do que eu tava esperando. Então, me trouxe uma alegria tremenda de ver que deu certo, cara. E deu certo, de verdade. Tinha tudo para ser muito pior. Coisas pontuais que poderiam ser pior. Os animatores podiam ser de CGI, só aí já seria podre. A história podia ser completamente desconexa a qualquer tipo de sentido que a gente tenha tido nas outras coisas da franquia. Poderíamos não ter relações nenhuma com os jogos, no sentido de eles terem tentado se distanciar ao máximo dos jogos e focar, tipo, vamos pegar só o conceito e criar uma fanbase nova aqui dentro do cinema. O que muito filme de jogo já tentou fazer muitas vezes, inclusive a grande maioria tenta fazer isso, tenta se distanciar dos jogos, mesmo que seja uma coisa baseada num jogo, e Five Nights não fez isso. Se você é fã, velho, eu não consigo entender como você não gostou disso. Agora tem inclusive a confirmação disso, de que a grande maioria dos fãs gostou do filme. Eu fico muito contente de ver isso, porque eu também faço parte disso. Ele bateu todos os recordes que tinham pra bater. Maior bilheteria da Blumhouse, superou Halloween lá de 2018, maior lançamento do ano de filmes de terror, segunda maior estreia de todos os tempos para uma adaptação de videogame, que ficou atrás só de Super Mario Bros, que é a franquia de jogo mais conhecida da história do universo. O próximo é muito importante. A segunda maior estreia de um filme que lançou ao mesmo tempo num serviço de streaming. Esse filme lançou no cinema e num serviço de streaming. E isso tem uma tendência a derreter a bilheteria que o filme teria, porque você vai no cinema e você pode assistir essa parada em casa, e ainda assim o bagulho quebrou todos os recordes que tinha pra quebrar. Isso é muito absurdo, e isso traz uma confirmação maior do que já se teria antes, do que já se tinha, de que vamos ter mais filmes de FNAF para conseguir continuar curtindo aí, para descobrir novamente. Isso trouxe para mim um amor de FNAF que estava enterrado dentro de mim e que eu estava sentindo falta e não sabia. Scott Calton, você conseguiu, velho. Você conseguiu. Você conseguiu alcançar o sonho de todos nós. O sonho que todo mundo que acompanhou essa franquia lá atrás tinha, que era o amor que os fãs tinham conseguir ser mostrado pro restante do mundo. Porque agora, finalmente, depois de tantos anos, esse amor consegue ser contabilizado de uma maneira palpável para pessoas que não estão dentro da fanbase. Quando você olha, por exemplo, músicas como as músicas do Limp Bizkit, que teve nos créditos, ainda bem. Cara, essas músicas têm 300 milhões, 200 milhões, 100 milhões de views, e são músicas de fãs feitas pro jogo. Quase toda música de FNAF tem milhões e milhões de visualização. Os vídeos de FNAF tem milhões de visualização. Mesmo vídeos brasileiros em português, os vídeos do Corey tem, o documentário tem 3 milhões de views. O outro vídeo dele sobre FNAF que ele fez antes, alguns anos atrás, tem 10 milhões ou então é 11 milhões. Os vídeos do Roystation naquela época pegavam 500 mil, 1 milhão de visualizações. Os vídeos do Game Theory então nem se fala, gente. Então assim, pra gente que tava dentro da bolha, conseguia enxergar a grandeza disso. Só que agora que existem os números do filme, todo mundo consegue quantificar o tanto que essa franquia é gigante e o quanto que existe um amor absurdo por ela. E cara, isso pra mim é um mérito absurdo e é uma felicidade muito grande de ver alcançar um negócio desse. Obrigado Game Theory, obrigado Roystation, obrigado Corey e principalmente obrigado ao meu amigo Felipe por ter me apresentado a essa franquia, e agora obrigado a esse filme por existir e por ter me feito relembrar do amor que eu tenho por isso. FNAF, eu te amo.